Hoje eu quero te contar a história de grandes amigos que eu tive em Betânia. Eu sempre que passava por lá, parava na casa deles para descansar, entre uma viagem e outra. Maria, Marta e Lázaro eram sinceros e confiáveis, e eu sabia que podia ficar à vontade com eles. Maria sempre se sentava para ouvir, enquanto Marta também ouvia, só que do jeito dela, organizando as coisas. Ela era muito elétrica, não parava. Na primeira vez que eu estive lá, Marta ficou chateada porque Maria estava sentada comigo, enquanto ela cozinhava e organizava as coisas sozinha. Então, eu lhe disse que o que realmente importava eram as coisas espirituais, as que não passam. Às vezes, pessoas como Marta precisam serem lembradas de desacelerar e aproveitar o momento. Eu gostava de estar naquela casa, e os discípulos também. Eles eram muito agradáveis. Essa história está em João capítulo 11. Um dia, Lázaro ficou muito doente, e suas irmãs pediram para me avisar. Tanto elas quanto os discípulos imaginavam que eu iria imediatamente. Mas eu sabia o propósito daquela situação e disse que sua enfermidade não era para a morte, mas para que eu, o Filho de Deus, fosse glorificado. Por isso, mantive a minha rotina por mais 2 dias. Quando chamei os discípulos para seguir viagem, disse a eles que nosso amigo Lázaro dormia. Como entenderam que ele estava descansando, eu fui direto. Lázaro está morto, e foi bom eu não estar lá, para que vocês possam crer ainda mais. No caminho para Betânia, como sempre, fui parando e ajudando quem precisava. Quando estávamos chegando, mandei avisar as 2 irmãs. Marta veio ao meu encontro. Em um misto de lamento e fé, ela disse: "Se estivesses aqui, Lázaro não teria morrido, mas eu sei que tudo o que pedires a Deus agora, Ele concederá." Eu olhei bem no fundo de seus olhos vermelhos de tanto chorar e disse: "Seu irmão vai ressuscitar." E, enquanto ela respondia que sabia que isso aconteceria no último dia, eu a interrompi: "Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você acredita?" E ela não hesitou em responder que sim. Então, discretamente, Marta foi chamar Maria e disse que eu havia chegado e o que eu tinha dito. Maria veio me encontrar. Havia muita gente na casa e todos a seguiram, porque acharam que elas tinham ido ao túmulo para chorar. O lugar estava cheio, porque Lázaro era muito amado. Ao ver Maria, chorei. Ela se jogou aos meus pés, dizendo a mesma coisa que Marta, que Lázaro não teria morrido se eu chegasse ali a tempo. E eu sabia que era verdade. Elas tinham razão. Se eu estivesse ali, ele não teria partido, porque eu sou o doador da vida. No entanto, o que elas não sabiam era que havia chegado o momento de um testemunho que os sacerdotes e ninguém mais poderiam questionar. A minha divindade deveria ser revelada por meio da morte de Lázaro. Perguntei onde Lázaro estava enterrado e pedi que me levassem até lá. Enxugava minhas lágrimas, mas eu sabia que entre as pessoas que estavam ali chorando, também estavam aqueles que tramavam a minha morte. Quando chegamos ao sepulcro, pedi que removessem a pedra. Marta alertou que, após 4 dias, o corpo já estaria em decomposição. Então olhei para ele e perguntei: "Por que está duvidando do meu poder? Você vai ver a minha glória se acreditar." Mais uma vez pedi que tirassem a pedra. Aproximei-me da porta e agradeci a Deus por atender o meu pedido. As pessoas já estavam tapando as narinas quando eu disse: "Lázaro, sai para fora." Então, viram que não só nada fedia, como meu grande amigo apareceu, tentando se movimentar, mas sem conseguir por causa da mortalha que o prendia. Então mandei que o desamarrassem. Consegue imaginar a alegria das irmãs, dos discípulos e a minha? Muitos ficaram confabulando sobre o que acabaram de ver, mas eu preferi sair de fininho e me retirei da cena. "Filho, eu venci a morte e tenho a autoridade,
dada por Deus para conceder a vida eterna. A morte é um sono. Por isso disse que Lázaro dormia. E chegará o dia em que todos serão acordados por mim, porque eu ressuscitarei a todos. Perguntei a Maria e agora lhe pergunto: você crê? Espero sua resposta e volto amanhã para falar sobre isso.